O combate cristão, exposição sobre Efésios 6, de 10 a 13, de Dr. Martin Lloyd Jones, capítulo 3, O inimigo. Doravante, diz o apóstolo, é isto que vocês terão que ter em mente. E deste versículo 10 até o versículo 20, ele se põe a tratar da questão mais urgente que o povo cristão defronta. É a luta, o combate que todos que vêm a este mundo têm que travar. Até aqui examinamos o assunto de maneira geral, introduzindo e dividindo a declaração em suas duas partes principais. Vimos também que o apóstolo pressiona estes efésios e a nós com a instrução ministrada, porque esta é, evidentemente, a única maneira pela qual esta guerra pode ser travada com sucesso. O cristianismo é uma religião exclusiva. Ele reivindica que ele e somente ele é a verdade de Deus. E não é só que este é o único caminho, tampouco precisa ele de socorro ou de assistência. Não há nenhuma necessidade de adicionar-lhe um pouco de budismo, ou de maometanismo, ou de confucionismo, ou de qualquer outro ismo. Ele é o caminho, e o é completo inteiro. Daí o apóstolo instar com os cristãos a que não somente o considerem, mas também o compreendam e, acima de tudo, o apliquem na prática. Chegamos agora à explicação do apóstolo da razão pela qual ele os pressiona com isto de maneira a mais urgente. Isso é bem característico dele. Ele não apenas faz afirmações, ele dá as razões pelas quais as faz. Devemos revestir-nos de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, e etc. Este é um dos aspectos mais gloriosos da fé cristã. Você não pode entrar nisso pelo seu raciocínio, porém no momento em que entra, verá que é a coisa mais razoável do mundo, repleta de elementos para o entendimento, repleta de explicações. O cristianismo, diversamente de tantas seitas, não é apenas algo que nos leva a persuadir-nos sem envolver o nosso pensamento. Ele não nos diz apenas alguma coisa a qual devemos repetir mecanicamente, seja verdade ou não, e quer nós assintamos, quer não. Isso não é cristianismo. Este sempre dá as razões. Assim, aqui o apóstolo nos oferece a explicação pela qual nos exorta a fortalecer-nos no Senhor e na força do seu poder, e a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Precisamos disso tudo, e ele nos diz por quê, particularmente nos versículos 11 e 12. Estes versículos constituem uma declaração notável e extraordinária. Pergunto-me se alguém não terá ficado surpreso por nos propormos a considerá-la e se não se terá sentido tentado a dizer: bem, considerando a vida no mundo de hoje, com as condições e situações atuais, devemos realmente passar nosso tempo examinando e ponderando o que a Bíblia diz a respeito do diabo e destes principados e potestades? Se você se sente assim, tudo o que lhe posso dizer é que, longe de ser realista, como provavelmente você se imagina, é dentre todos o único que não está encarando de modo real a situação do mundo como ela é neste momento. Não há nada mais realista nesta hora do que o que estamos prestes a considerar. Não há nada no mundo que seja tão urgentemente necessário neste momento como entendermos esta coisa da qual o apóstolo nos fala aqui. Não mencionarei nenhum estadista, nenhum partido político de nenhum país, nem tampouco nenhuma organização social ou política, e não obstante aventuro-me a afirmar que o que vamos considerar a seguir é mais relevante para as condições do mundo do que toda a conversa sobre política, sobre relações internacionais e sobre tudo quanto os estadistas e os seus seguidores gostam de abordar. Essa afirmação é forte e ousada, como estou bem ciente, mas se você ao menos crê na Bíblia, verá que o que digo é verdadeiro e inevitavelmente. Estamos tratando, lembre-se, da causa principal da situação do mundo, e por esta razão posso dizer que isto é mais urgentemente relevante do que qualquer outra coisa. Permita-me usar uma comparação que tenho empregado muitas vezes. Parece-me que o que os pensadores modernos constantemente deixam de fazer é diferenciar entre uma doença propriamente dita e os seus sintomas. Uma doença pode dar surgimento a muitos sintomas. Tomemos um exemplo qualquer. Com a gripe comum, você pode pegar pneumonia.
A doença primária está num sentido em seus pulmões, que isto valha por ora como uma tosca definição de pneumonia, mas você verá que aparecerão muitos outros sintomas. Terá dor de cabeça, sentir-se-á febril, sentirá mal-estar e dores estranhas no corpo todo, e poderão ocorrer suores e assim por diante. Há numerosos sintomas da doença, e o perigo é que passemos o tempo todo medicando somente os sintomas. Você pode tomar várias coisas para aliviar a dor de cabeça, como aspirina, por exemplo, e sua cabeça melhorará por algum tempo. Todavia, não fará nenhuma diferença para a pneumonia, e assim você poderá continuar tratando de um sintoma atrás do outro. Você se verá muito ocupado e terá que ir tratando de novos sintomas constantemente. Entretanto, o que realmente importa é a doença em si e não os sintomas. Qual é o principal problema com o mundo neste momento? Eis aí os estadistas e outros reunindo-se ativamente em conferências, discutindo, suspendendo as reuniões e depois reunindo-se outra vez. O que está acontecendo? O problema é que eles não se dão conta da natureza da doença, nunca entenderam a causa, e a maior tragédia é que a igreja cristã, a qual unicamente tem a mensagem que pode pôr às claras a causa e recomendar o único remédio capaz de curar, digo que a própria igreja cristã, em vez de ensinar o remédio, fica a metade do seu tempo ou mais apenas dizendo coisas que os estadistas e os políticos podem dizer. Naturalmente, ela faz isso porque quer dar a impressão de que a mensagem cristã é, entre aspas, relevante. Em geral, se pensa que a mensagem só é relevante se o mensageiro fala em termos terrenos e temporais. Se você falar acerca destes estadistas, citando-os nominalmente, se ocupar com manifestações particulares do problema, tais como bombas, etc., você está sendo tremendamente irrelevante. Que coisa patética, que coisa trágica! Medicar os sintomas e desconhecer a doença. A tarefa da igreja cristã é descer à causa fundamental do problema. Somente ela pode fazer isso. E é porque aquilo que estamos examinando aqui dá o único conhecimento verdadeiro da situação do mundo e do que se pode fazer a respeito, que eu estou afirmando que essa é a mensagem mais urgentemente relevante para este mundo conturbado dos nossos dias. Mas, naturalmente, como procurarei demonstrar, é uma coisa totalmente ridicularizada pelo mundo. Apesar disso, e na verdade por causa disso, vamos examiná-la. Em primeiro lugar, o apóstolo chama nossa atenção para o fato do conflito. Notem-se os seus termos. Temos que lutar. Ora, o termo lutar causa muita dificuldade dos comentaristas. A dificuldade surge porque o apóstolo diz, temos que lutar, e depois, quando passa a descrever a armadura, emprega termos que nada têm a ver com luta. Quando ele passa aos detalhes da armadura, parece estar pensando mais em dois exércitos a defrontar-se em conflito, em dardos de fogo e em espadas. Parece haver alguma confusão. É muito difícil determinar exatamente porque o apóstolo empregou o termo lutar, no inglês, wrestle, que se refere mormemente à luta livre de atletas. Essa foi a única ocasião em que ele empregou esse termo. A explicação óbvia deve ser que seu desejo é mostrar a natureza íntima do conflito. Embora esteja certo, como veremos, pensar em grandes batalhões formados e em duas grandes forças antagônicas, devemos compreender que, ao mesmo tempo, é uma questão individual. A ideia de luta leva-nos imediatamente a isto, dois homens atracando-se. Assim devemos ter em mente os dois aspectos. Somos participantes deste tremendo conflito espiritual que se dá em volta de nós, perto de nós e em nós. Todavia, também estamos engajados individualmente, cada um de nós. Não devemos vigiar somente como partes de um exército, também devemos vigiar individualmente. Acredito que Paulo empregou a expressão temos que lutar a fim de mostrar esse aspecto da verdade. Mas depois ele utiliza essas outras expressões. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E então, havendo feito tudo isso, ficar firmes. Ele emprega essas expressões por uma única razão, a saber, por às claras a ferocidade e a terrível natureza do conflito, como também o seu caráter. Como cristãos, estamos envolvidos neste conflito tremendo, lutando, opondo-nos, resistindo a um inimigo que investe.
A primeira coisa que você tem que fazer é repelir os ataques, e terá que continuar fazendo isso porque ele continua sendo o inimigo. E mesmo que você obtenha uma vitória temporária, não diga: bem, tudo já passou, agora posso ficar sossegado e sair de férias. Nada disso. Havendo feito tudo, ficar firmes. A ideia é que esta é uma guerra sem tréguas, que não há dispensa desta peleja, como o livro de Eclesiastes o expressa, capítulo 8, verso 8. Mas enquanto estivermos nesta vida e neste mundo, temos que estar cientes do fato de que estamos engajados numa luta, numa peleja, num conflito. É evidente que é preciso dar ênfase a isso, porque há muitíssimos que não o compreendem, e não compreender que você está num combate só pode significar uma coisa, e é que você já foi tão desesperadamente derrotado e batido, nocauteado, que nem sabe disso, está inconsciente. O que quero dizer é que você foi completamente vencido pelo diabo. Quem não estiver ciente de que há uma luta e um conflito no sentido espiritual, está como que entorpecido e numa condição perigosa. Ao mesmo tempo, por outro lado, as seitas estão sempre aí, e todo o ensino das seitas, não importa qual delas você especifique, sempre é que você pode ficar fora do conflito de um modo ou de outro. Ah, sim, dizem elas, é certo que há um problema, mas está tudo bem, você faz isto e aquilo e tudo estará bem. Essa é a essência do ensino da ciência cristã. Não há conflito, não existe doença, não existe dor. Estas coisas são inexistentes, dizem, e você precisa ficar repetindo isso a si próprio, precisa persuadir-se, e por algum tempo você será muito feliz. Mas isso você faz fugindo dos fatos, voltando as costas à verdade, logrando-se a si mesmo. Todas as seitas fazem isso de algum modo, de alguma forma. Elas querem dar-lhe a impressão de que você pode relaxar e ficar tranquilo, de que não há conflito, não há luta. Enquanto isso, o apóstolo diz: temos que lutar. Você está resistindo. Há um inimigo que o está atacando sempre, e mesmo que você obtenha a sua vitória, fique firme. E não deixe de continuar agindo assim. Fique sempre firme sob seus pés. Noutras palavras, o que é difícil neste mundo é manter-nos firmes sobre os pés, pois há um inimigo que nos está ameaçando sempre e está sempre tentando derrubar-nos. A grande tarefa da vida, a grande obra da vida é ficar de pé, ficar firme. Ora, esta é a apresentação que o apóstolo faz da questão. Não é minha, é dele. Ele multiplica as suas expressões e as repete para fazer-nos compreender essa ideia de que estamos no meio de um tremendo conflito. Vamos ver agora o que ele tem para dizer sobre a natureza do conflito. Aqui, como não é incomum em Paulo, ele começa com uma negativa. Nesta altura, chegamos à própria essência da questão, àquilo que chamam um caráter e natureza peculiar e essência da mensagem bíblica, do princípio ao fim. Isto é uma coisa peculiar à Bíblia. A Bíblia não deve ser classificada como qualquer outro livro, porque toda a sua perspectiva é diferente, não só difere deles em pormenores. Ela é essencialmente diferente, é um livro peculiar e especial. E este é o ponto no qual ela se afasta de todos os outros ensinos que se oferecem à humanidade. Procure ver a sua profundidade, que desafia o nosso discernimento e a nossa compreensão. É isso que torna este livro tão maravilhoso e que prova que ele é o livro de Deus. Ele desce às profundezas, vai até às raízes. Não há nele nada que seja superficial, nada que seja fútil e xoxo. É, na verdade, uma revelação divina. Faço essas observações preliminares porque, para mim, a coisa sumamente importante que podemos captar nesta hora é que no mundo, como ele é neste momento, temos um livro-texto, um manual da vida que de fato nos propicia um entendimento. Somente o cristão compreende o mundo, todavia ele o compreende porque aceita este ensino como uma parte essencial da mensagem divina. No entanto, vou mais longe. O nosso conhecimento disto e a nossa aceitação disto é uma prova cabal e completa da nossa profissão da fé cristã. Portanto, toma a liberdade de fazer uma pergunta, antes de dar sequer um passo adiante. Estas frases fazem parte do seu pensamento fundamental, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Porventura estas frases estão sempre em seu pensamento, como parte da sua filosofia cristã, e estão sempre presentes em sua mente?
Ao olhar para o mundo de hoje, você logo diz: nesta passagem está a explicação? Você pensa assim normalmente? Tudo que digo é que se você não pensa assim, seu tipo de cristianismo é muito defeituoso. Efésios capítulo 6, versos 10 a 13, faz parte vital e essencial da fé cristã. O que diz então o apóstolo? Vejamos primeiramente os termos negativos. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Os que conhecem bem a Bíblia sabem que o vocábulo carne, no Novo Testamento, e especialmente nas epístolas de Paulo, é extensamente empregado com referência à velha natureza pecaminosa. Não o velho homem, mas a velha natureza. A natureza pecaminosa que ainda permanece em nós. Mas este não é o único sentido em que o termo carne é empregado, e obviamente não é este o sentido em que é empregado aqui. O acréscimo da palavra sangue põe isso fora de toda dúvida. Na verdade, no grego, o sangue vem antes de carne. Não temos que lutar contra o sangue e a carne. Significa natureza humana, significa homem. Assim, Paulo afirma que não estamos lutando somente contra os homens. O nosso problema não é apenas do homem ou da humanidade, e sim também de outra coisa a mais. Temos aqui uma dessas proporções fundamentais das Escrituras. Também vemos aqui quanto ela difere da perspectiva do mundo, mesmo em sua melhor e mais elevada expressão. A primeira coisa que você tem que compreender, diz o apóstolo, é que o problema que o confronta como indivíduo é o problema que confronta a humanidade toda. Não é um problema meramente humano, um problema terreno. É muito maior e, portanto, muito mais difícil. Vejamos a diferença que há entre isso e aquilo que os incrédulos acreditam. Naturalmente, o mundo não crê nisso e não liga para essa negativa. Então, qual é, de acordo com o mundo, a causa dos nossos problemas? Através dos séculos, o mundo sempre se inclinou a acreditar em diversas explicações. Nos tempos em que a igreja se estabeleceu inicialmente, o mundo acreditava em vários deuses. Havia um deus da guerra, havia um deus do amor, havia um deus da paz, e assim por diante. Nesta medida, você vê os homens tinham algum discernimento, pois achavam que o mundo estava sendo influenciado e governado por certos poderes e forças invisíveis. Achavam que tinha que existir um Deus que se mostrava com todo o seu poder na guerra. Depois, certamente, havia também um Deus do amor, e assim achavam que o que deviam fazer era aplacar estes deuses. Quando o apóstolo visitou a famosa cidade de Atenas, encontrou-a entulhada de altares dedicados aos diversos deuses. A ideia dos atenienses era que, como esses deuses tinham tanta influência sobre o homem e sua vida neste mundo, obviamente o que deviam fazer era colocar-se do lado dos deuses. Assim, tinham uma multiplicidade de altares e levavam as suas oferendas aos vários deuses e lhes prestavam culto. Acreditavam que os seus problemas eram devidos à sua falha em agradar os deuses. Alguns deles acreditavam em espíritos que habitavam nas árvores, nas pedras, no sol, na lua, nas estrelas. Tudo isso faz parte da mesma ideia. O politeísmo, o animismo, todas essas coisas eram apenas o reconhecimento por parte da humanidade de que existem outras forças e poderes que não vemos, mas que parecem exercer enorme influência sobre nós. Depois, um pouco afastados disso, outros começaram a ver que esses não eram deuses, porém eram obviamente criações das mentes e imaginações dos homens. Por conseguinte, começaram a falar em termos de destino. Ninguém sabe qual é o seu destino, diziam eles. Tudo o que sabemos é que parece existir alguma coisa que nos influencia e nos governa, e que é muito poderosa, na verdade mais poderosa que nós. Se você está destinado a fazer esta ou aquela coisa, você a fará. Se está destinado a que lhe aconteça uma coisa, isto lhe acontecerá. O fatalismo era uma crença num poder invisível que os homens não conseguiam definir, mas que, como acreditavam, governava suas circunstâncias e controlava o que lhes acontecia. Entretanto, falando de modo geral, hoje os homens se apartaram dessa crença, embora naturalmente haja muitos que ainda creem no destino. Há muitos que, a despeito da educação moderna, acreditam na astrologia e em coisas desse tipo neste sofisticado século XX do qual temos tanto orgulho. A astrologia, a influência exercida pelos astros, o mês em que a pessoa nasce e assim por diante. Chamo a atenção para tudo isso porque indica que o homem tem consciência de que há alguma coisa fora dele que faz tremenda diferença em sua vida. Por outro lado, o homem científico moderno, em geral, não crê nas coisas às quais
acabo de referir-me. Sua posição é que não existe nada fora dele, que o problema é realmente o homem propriamente dito e ele somente. Assim é o homem típico, moderno, instruído e moral. Ele não é cristão, claro que não. Ele absolutamente não acredita na esfera espiritual. É por isso que ele não crê em Deus, na deidade de Jesus Cristo, no Espírito Santo. É por isso que ele não acredita na existência do diabo e dos principados e potestades, nos príncipes das trevas deste século. Isso de esfera espiritual, para ele, não existe. Para ele, a crença nisso nada mais é que uma espécie de remanescente daqueles tempos e condições primitivas quando as pessoas acreditavam em espíritos nas árvores, nos riachos, nas pedras e em tudo mais. Contudo, diz ele, nós ultrapassamos essas fantasias. O homem tem se iludido através dos séculos com o destino e todas essas coisas, e com o absurdo da astrologia. Aí está o seu suposto realista. O homem que reivindica poder governar todas as coisas com a sua mente e que acredita que o único problema é o homem propriamente dito. Noutras palavras, todos os nossos problemas decorrem da ignorância do homem, da sua falta de conhecimento e de compreensão e da sua falta de desenvolvimento. Para falar em termos gerais, este é seguramente o problema mais urgente que o mundo enfrenta hoje, porque se tomar o ponto de vista do homem moderno, a esfera espiritual é eliminada inteiramente, mas essa é a posição de grande número dos nossos semelhantes. Então, se o problema é somente o do homem e a sua ignorância, qual é a solução? Tais pessoas dizem que essa é uma pergunta perfeitamente válida e que durante os últimos 100 anos ou por aí, pelo menos duas respostas apareceram. A primeira é a ideia de progresso, de desenvolvimento, de evolução. Não devemos perder a esperança, dizem eles, pois afinal de contas, o homem está apenas no limiar da concretização da sua grandeza e glória, e enfim das possibilidades. Eles nos concitam a olhar para o passado e ver que já houve desenvolvimento e progresso. Já abandonamos o animismo, já demos as costas ao politeísmo, já nos livramos do puro e simples fatalismo. Agora pensamos e raciocinamos. O homem está de fato começando a entrar na sua própria realidade. E isto é inevitável porque há uma energia na vida, um elan vital, uma energia vital. É assim que eles se expressam. Não são fatalistas, não acreditam em poderes invisíveis, mas há na matéria uma energia vital, um poder que impulsiona todas as coisas para frente e para o alto. Este é o conceito do racionalista moderno que só crê nas coisas sobre as quais se pode discutir racionalmente, nas coisas que podem ser sentidas, apalpadas, medidas e manipuladas. Você vê, ele tem que retornar e cair numa energia vital, entre aspas, energia com inicial maiúscula. Essa é uma parte da sua explicação e uma parte do conforto que ele está tentando nos dar. Ele nos diz que não fiquemos impacientes, porém que fiquemos firmes e aguardemos. Há esta prova de progresso e de melhoramento, e isto continuará avançando mais e mais, até que finalmente todos os problemas serão extirpados e o mundo será perfeito. Há muitas variações e modificações desse conceito. Não precisamos preocupar-nos em tratar delas. O comunismo é uma delas, naturalmente com seu ensino sobre o materialismo dialético e sobre a luta entre o capital e o trabalho, entre a oferta e a procura. Tudo isso faz parte do progresso pelo qual temos que passar, até chegarmos à sociedade perfeita e sem classes. A verdadeira base filosófica do comunismo é o conceito evolucionista da vida. Há muitos que se confessam cristãos e que, ao que me parece, estão cada vez mais adotando a ideia da evolução. Depois, a outra resposta dada pelo homem moderno é que não devemos fiar-nos passivamente nesta inevitável marcha de avanço e progresso. Devemos, em acréscimo, educar-nos uns aos outros, propagar o conhecimento, aplicar a nossa razão à situação e conseguir que todos façam isso. E eles alegam, deveras confiantemente, que se tão somente agirmos assim, os nossos problemas realmente serão resolvidos. Acaso não é evidente que essa questão é sumamente vital e urgente? O mundo tem vivido baseado nesse ensino durante o presente século. Isso tem recebido muita publicidade atualmente e nos é dito que se tão somente pudéssemos ensinar as massas, educá-las e ensiná-las a raciocinar, nunca mais haveria guerra.
Elas logo veriam que a guerra é ridícula e que precisamos reunir-nos, fazer conferências e conduzir todas as controvérsias amigavelmente, meio pelos quais todos nós viveremos felizes para sempre. Muitos acreditam realmente em tal programa, e o resultado naturalmente é que, não acontecendo isso, eles ficarão decepcionados, não poderão entendê-lo e ficarão desnorteados. Mas essa é a ideia predominante, a teoria predominante. É assim que nos é oferecido o conforto do progresso evolucionista e a difusão do conhecimento, da cultura e da educação. Para mim está quase além do entendimento que alguém que vê o mundo moderno e lê jornal possa continuar acreditando nessas teorias. Na verdade, ainda que nunca leia um jornal, como poderá alguém que já conheceu uma pessoa instruída, culta, racional e que, não obstante, falha lamentavelmente em sua vida pessoal, crer nessas coisas? Como é possível crer que a sabedoria, o conhecimento, a instrução e a capacidade de raciocinar e de usar a lógica constituem a solução do problema, quando o que se vê diariamente na vida dos homens e das mulheres prova exatamente o oposto? É espantoso, mas o que estou interessado em salientar, particularmente, é que essas teorias são o oposto daquilo que o apóstolo ensina aqui em Efésios capítulo 6. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. O problema não se restringe apenas ao nível humano. O homem certamente fornece problemas, mas eles só constituem os sintomas da doença. A causa real está mais para trás. Não reticências contra a carne e o sangue. É neste ponto que eu justifico a minha afirmação original de que o Evangelho, e somente o Evangelho, é que garante alguma esperança para este mundo perturbado e infeliz. Toda a base da condução dos interesses humanos está na suposição de que só estamos lutando contra a carne e o sangue, de que o problema é o homem, e de que, portanto, o problema só pode ser resolvido mediante recursos humanos terrenos e por meios e modos planejados pelo próprio homem. É sempre o homem, a carne e o sangue que está sendo considerado, e somente o homem. Os pensamentos do homem natural nunca vão acima desse nível. O espiritual jamais é mencionado. Aí está uma coisa absolutamente básica. Até aqui expus o assunto negativamente, mas agora vamos examiná-lo positivamente. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Note-se como Paulo repete a palavra contra, para a ênfase. Mau estilo, você dirá. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Os pedantes e sabidos editores eliminariam essas repetições de contra, não eliminariam? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui estamos mais uma vez focalizando diretamente aquilo que é deveras essencial no ensino bíblico e cristão. Qual é o problema deste mundo? Qual é a causa basilar dos nossos problemas? Não é o homem. É o diabo e suas forças e poderes invisíveis. Essa é a proposição. É isso que temos que analisar, ou melhor, é nisto que temos que seguir o apóstolo na análise que ele faz. Primeiro vamos abordá-lo de modo geral. Eis aqui algo que não somente não se crê, hoje em dia, mas que é rejeitado com desdém e completamente ridicularizado, é considerado como a mais engraçada de todas as piadas: o diabo, principados e potestades, poderes espirituais invisíveis. O homem moderno diz que isto é uma afronta à inteligência humana. Imagine, diz ele, alguém do século XX propondo pregar sobre o diabo e sobre os poderes espirituais invisíveis. É um insulto à inteligência. Por que você não nos fala sobre como resolver os problemas internacionais? Por que não começa uma agitação para acabar com a fabricação de bombas? Por que você não é realista? Por que se nega a ser prático? Você está nos domínios do folclore. Você ainda revela uma mente primitiva, ainda pensa em termos de contos de fada. Por que não encara os fatos, as duras realidades da vida como ela é hoje, em vez de falar sobre poderes espirituais invisíveis e sobre o diabo? Ah, dizem, tudo isso já passou, é de tempos idos, é absurdo. O ensino do apóstolo é total e completamente ridicularizado. Mas o que me inquieta é que não só está sendo ridicularizado pelo mundo incrédulo em geral,
porém não está recebendo muita atenção do povo cristão e não está sendo salientado por ele, incluindo-se muitos que se chamam evangélicos, isto é, cristãos bíblicos conservadores. Muitos cristãos estão tão preocupados com algum pecado particular que os está fazendo tropeçar e cair, e tão preocupados com a sua felicidade pessoal que jamais ponderam este grande problema. São tão introspectivos e subjetivos que nunca observam o cosmos em sua totalidade. O grande problema do mundo, esta coisa tremenda que o apóstolo coloca diante de nós aqui. Em que medida, volto a perguntar, este ensino concernente ao diabo e seus poderes entra em nosso pensamento habitual e normal? Diz o apóstolo que jamais devemos relaxar a vigilância, mas devemos estar em pé, firmes, prontos e em armas o tempo todo, por causa do diabo e seus poderes. Todo este ensino tem sido ridicularizado. Qual será a nossa resposta? Tomo a liberdade de sugerir algumas ideias e linhas de pensamento. Toda essa questão de acreditar no diabo e nos poderes espirituais associados a ele é, afinal de contas, simplesmente o problema de acreditar numa esfera ou reino espiritual. Essa é a questão fundamental. Você acredita que existe uma esfera espiritual? Há muitos que se dizem cristãos e que, obviamente, não acreditam. Eles reduziram o cristianismo a um ensino ético-moral e nada mais. Para eles não há nenhuma esfera espiritual, nenhuma região que esteja acima de nós e nos influencie. Talvez digam com palavras que acreditam nessa esfera, porém em sua vida prática não acreditam. Não estão cientes da sua existência. Naturalmente, se uma pessoa não crê em Deus, estará sendo coerente ao negar-se a acreditar que há diabo e poderes espirituais. Se não acredita em Deus, não devo esperar que acredite no diabo. Mas o que não posso entender é uma pessoa que crê em Deus e não acredita na existência do diabo. Não posso entender uma pessoa que se levanta na igreja e declara: creio no Espírito Santo, e depois considera o diabo uma piada. Declara: creio no Espírito Santo, mas não crê na existência de espíritos maus. Tal pessoa é completamente incoerente. Afirma que crê num reino espiritual, no entanto, crê somente numa metade dele. Não acredita na outra metade. O que está envolvido aqui é toda a nossa atitude para com o reino espiritual, que está acima de nós e fora de nós. Ou deixe-me colocar a questão da seguinte maneira, para que você possa ver com exatidão onde você está. Se não acredita na existência do diabo e destes poderes espirituais, ou se não tem certeza sobre isso. Em última instância, o problema não é crer se o diabo existe, é crer na autoridade das Escrituras, pois isso também está intimamente envolvido. Há pessoas que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, que rejeitam a concepção virginal e os milagres, e não creem na expiação vicária e na personalidade do Espírito Santo. E não me surpreende que rejeitem a ideia da existência do diabo e dos poderes do mal. São pessoas instruídas, doutas, cultas, são pessoas do século XX. Elas chegam a este velho livro e dizem: este livro é velho, é um livro como outro qualquer. Há muito lixo nele, muito erro. Os escritores puseram nele aquilo em que se acreditava na época, mas naturalmente agora sabemos que não é verdade. Assim, elas se aproximam da Bíblia como autoridades. O livro não é autoridade, elas é que são. Para fora isto, para fora aquilo, para fora o Espírito Santo, para fora o diabo e muitas outras coisas. O que é que resta? Simplesmente aquilo que eu posso entender e aceitar. Aquilo que eu creio ser verdadeiro. Eu sou a minha autoridade, a minha razão está no trono. Portanto, esta não é apenas uma questão de crer que o diabo existe. Envolve toda a nossa atitude para com as Escrituras. E assim, porque este ensino sobre o diabo e as suas hostes é uma parte essencial, uma parte vital do ensino bíblico. Acha-se em toda parte das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse, e principalmente no Gênesis e no Apocalipse. O próprio Senhor nosso ensinou isto, e se você crê nele e no seu ensino, terá que crer no que ele disse a respeito do diabo e seus poderes. Assim nos defrontamos face a face com esta pergunta: cremos na Bíblia como a nossa única revelação da verdade e nossa única autoridade, ou estamos confiando em nós mesmos e em nosso entendimento? Míseros vermes que somos, e fazendo do nosso mundo esse caos com as nossas mentes e com nosso entendimento, quem somos nós para intrometer-nos na esfera espiritual e dizer o que é verdadeiro e o que é falso?
Como é ridículo tudo isso! Mais ainda, crer na existência do diabo e nos seus poderes é um fundamento indispensável para a crença no ensino bíblico sobre o pecado e o mal. Você não pode crer realmente na doutrina bíblica concernente ao pecado se não crê na existência e obra do diabo e nos principados e potestades associados a ele. Ademais, crer que existem o diabo e suas hostes é absolutamente essencial para um correto entendimento da doutrina bíblica da salvação. Ah, mas, dirá você, isso não pode ser. Certamente tudo que é necessário que eu creia que Cristo morreu na cruz por meus pecados. Até aqui você tem razão. Entretanto, por que foi preciso que ele viesse? O que fez ele realmente na cruz? Segundo o apóstolo Paulo, ele esteve lá, despojando os principados e as potestades, e na cruz ele os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, como está em Colossenses 2, verso 15. Por que Cristo teve que vir? Eis uma das suas próprias respostas. Quando o valente guarda, armado à sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Lucas 11, versos 21 e 22. Não vá pensar que você pode compreender a doutrina bíblica da salvação e rejeitar a realidade do diabo. Não pode. Você não pode sustentar a verdadeira doutrina da salvação se não crê na realidade do diabo e dos seus poderes. Você pode apenas ter passado por um pequeno tratamento psicológico que o faz sentir-se feliz, porque julga que os seus pecados foram perdoados, mas não entendeu o ensino bíblico sobre a razão pela qual Cristo veio, o que teve que fazer, a luta e o conflito, a agonia no jardim, as tentações e tudo o que sofreu na cruz. Isso não tem sentido para você, nem pode ter. Assim você não tem o evangelho completo, se é que tem evangelho algum. Em conclusão, torno a afirmar que você simplesmente não pode compreender a história registrada na Bíblia, toda a história do mundo desde o alvorecer da civilização até a época atual. Não pode compreender a história moderna e o que está acontecendo no mundo hoje, a confusão, a espantosa realidade do mundo como ele é, apesar do progresso que tanto ouvimos falar. Menos ainda você pode compreender o futuro ou ter alguma esperança quanto ao futuro, a não ser que você venha a ter uma clara compreensão daquilo que o apóstolo ensina aqui, sobre o diabo e os principados e potestades, sobre os numerosos governantes dessas trevas, os espíritos malignos nos lugares celestiais. Talvez você diga que isso é deprimente. Deprimente? Acho isso o ensino mais confortador, prazeroso e otimista que já conheci. O que para mim é deprimente é defrontar-me com uma situação que não posso entender. Se não entendo uma situação, sinto-me perdido. Nunca me contentei em medicar sintomas. Eu sabia que o paciente poderia sentir-se um pouco melhor, porém a questão era: o que é que esse homem tem? E eu me sentia frustrado enquanto não soubesse a resposta. É importante saber qual é o problema, fazer uma diagnose, e no momento em que você tem o diagnóstico certo, sente-se melhor e fica satisfeito porque sabe do que se está tratando. Contudo, graças a Deus, este ensino apostólico não para na delineação do caráter do problema. Ele faz isso de maneira muito realista, mas depois nos leva à fonte de poder e da vitória. Ele nos dá uma visão da história que nos torna confiantes e seguros. Apesar de estar combatendo o diabo e os principados e potestades e lutando contra hordas infernais, posso ser forte no Senhor e na força do seu poder. Posso revestir-me de toda a armadura de Deus. Posso resistir e, havendo feito tudo, ainda posso ficar firme e erguer-me com confiança, sabendo que nele e na força do seu poder estou seguro e que a sua vitória final e definitiva é sempre certa.